abortando os planos de Deus. Como é sério esse abortar os planos de Deus. E muitas vezes nós abortamos os planos de Deus sem mesmo ter consciência que estamos abortando os planos do Senhor em nossa vida. Então hoje, no devocional, o tema é abortando os planos de Deus. Vamos para a nossa leitura? 1 Samuel 15, no verso 10, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, verso 11, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Verso 15. Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Verso 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Verso 26. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Muito sério isso, não é mesmo? Prosseguindo a leitura. Há tempos, uma das minhas orações é para que eu não aborte, rejeite os planos do Senhor em minha vida. A partir do momento em que eu tive consciência da importância de sua palavra em minha vida, meu temor é não viver para glorificar o seu nome. Nesse texto de 1 Samuel, Saul saía à guerra com as coordenadas que o Senhor tinha dado a ele através do sacerdote Samuel. Saul, que já tinha desobedecido uma ordem do Senhor, novamente faz o que era mal aos olhos do Senhor. Saiu totalmente da palavra do Senhor. E Deus rejeita Saul, porque Saul o rejeitou. Deus confiou a Saul o seu povo para que ele reinasse, governasse e protegesse das mãos dos inimigos de Israel. Saul foi proclamado rei, porém Deus daria a Saul sabedoria, discernimento e conhecimento para que ele governasse. Mas, como um bom ser humano, homem falho, Saul se comprometeu com sua própria vontade. Fez da forma que era bom aos seus próprios olhos. Quantas vezes eu e você rejeitamos, abortamos a palavra do Senhor das nossas vidas? Quantas decisões tomamos, mesmo que já tenhamos sido orientados por Deus,
mas fazemos como nos convém? Fomos criadas para adorar e glorificar o Pai com a nossa vida. E quando se fala de vida, consiste em nosso respirar, nosso enxergar, nosso escutar, nosso falar, nosso pensar, nosso andar, nossa mente, nosso tocar. Glorificar ao Senhor em nossas decisões e ações. Falar de vida também se refere a caráter, valores e princípios. Ao abortar os planos de Deus, ele retira de Saul o seu espírito. É isso que acontece conosco quando abortamos os planos de Deus. O seu espírito é retirado de nós, porque não estamos glorificando o seu nome, mas vivendo em rebelião, que é como o pecado de feitiçaria, e obstinação, que é como a idolatria e culto a ídolos, como relata em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 23, que seriedade. Outro fato importante é Saul não assumir sua responsabilidade. Vemos nos versículos ele dizendo que abortou os planos do Senhor, porque os homens que estavam junto a ele acharam melhor fazer de tal forma. Mas com quem deveria estar a decisão? A quem Deus tinha dado, a quem Deus tinha colocado no comando e dado sua palavra? Conosco, muitas vezes, não é diferente, não é mesmo? O Senhor fala conosco, instruindo-nos sobre seus planos. Busque intencionalmente viver os planos do Senhor para a sua vida, para que nós executemos de forma que fomos orientados. Porém, dúvidas nos confrontam, a falta de convicção nos amedronta, fazendo com que abortemos aos seus planos. Sermos aconselhadas é super importante, mas precisamos ser aconselhada pelas pessoas certas, pessoas tementes a Deus, que tem uma conexão vertical com Deus, que nos enviam e que não nos paralisam, que nos faz refletir e buscar nas Escrituras a voz do nosso Pai. E se abortarmos os planos de Deus, que sejamos verdadeiras em assumir, nos arrepender e voltar novamente aos seus planos. Com certeza sairemos com um grande aprendizado, mais capacitada para a vida que Deus tem para nós. Então, como é sério essa questão de nós não estarmos totalmente envolvidas com a palavra do Senhor, como é séria a questão de não colocarmos a nossa vida para glorificar ao Senhor, né? A nossa vida pautada na palavra do Senhor, em o que o Senhor está nos instruindo. Porque a instrução do Senhor é quem nos dá o caminho, a instrução do Senhor é que nos faz viver o que Ele tem escrito para nós. E quando nós não somos, nós recebemos essa instrução, mas nós abortamos essa instrução, o plano do Senhor é abortado também em nossas vidas. E nós vemos aqui que Deus retirou de Saul o seu espírito. E como seremos nós sem o espírito do Senhor? O nosso caráter, os nossos valores, os nossos princípios também têm que estar alicerçados na palavra do Senhor, para que nós possamos assim
estar nesta terra de fato como o Senhor nos criou para ser. Então vamos estar atentas à palavra do Senhor, vamos trazer a palavra do Senhor, né? Buscar orientação, sermos aconselhadas para que nós não abortemos os planos do Senhor na nossa vida. E esse é o nosso devocional de hoje, o dia. E fica aqui o beijo de Karina Helene, força com aroma doce.